vai dar continuidade aqui a essa segunda mesa expositiva, depois da introdução e da primeira mesa. Eu gostaria de apresentar o Maurílio Casas Maia, que é o expositor dessa segunda mesa. O Maurílio é mestre em Ciências Jurídicas pela Federal da Paraíba e doutorando pela Unifor, além de ser pós-graduado lá do Ciência de Direito Civil, Processual Civil e Direito Público, e ele é professor universitário da Faculdade de Direito da Federal do Amazonas. Além disso, ele é defensor do Estado do Amazonas. E também o Daniel, que vai figurar aqui nessa mesa como debatedor junto comigo, que é defensor público aqui em São Paulo, é atualmente lotado na unidade do júri e mestre e doutor também em Direito Processual Civil pela USP. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra ao Maurílio. A gente está tentando organizar em meia hora, 40 minutos, mais ou menos. 40 minutos é o limite para a gente conseguir fazer o debate pelos debatedores da mesa e também pelo público. Então, tá com a palavra, Maurílio. Bom dia a todos e todas. Tá ligado? Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui em São Paulo. Se não for a maior, é uma das maiores defensorias públicas do país. E imensamente honrado porque aqui também temos, assim como no Rio de Janeiro, berço de grandes doutrinadores. Também observo o movimento no Ceará, né? Os amigos Amélia da Rocha, Veron, a Mônica, são autores também que, fora do eixo Rio-São Paulo, também têm trabalhado. E quero dizer a cada uma das senhoras e dos senhores que eu fico muito alegre de estar aqui para tentar dividir, trocar ideias, compartilhar conhecimentos e aprender bastante. Tomei suco de maracujá para poder me acalmar, para falar depois do Zé Aurélio, né, da Sabrina, do próprio Júlio, Rafael, que trouxeram aqui informações estatísticas. Fiquei nervoso, então tomei suco de maracujá. Ainda bem que tinha sempre deixa de suco de maracujá para os palestrantes da mesa seguinte. Isso é importante, se você acalmar. Meus amigos e minhas amigas, eu conversava com o Pedro, que trabalha também a problemática, dentre outros, da intervenção da Defensoria Pública no processo civil. A temática, Daniel, quem também muito me alegra estar aqui ao seu lado, assim como o Alan, a temática ela é realmente complexa. Por quê? Primeiro ponto, a intervenção da Defensoria Pública, esse tema surge em 2004 de uma maneira incipiente, não fundamentada da maneira devida cientificamente, isso é uma autocrítica inclusive. Eu comentava hoje no início da manhã como surgiu o termo custos vulneráveis, como uma forma de crítica ao STJ. E não nasceu no primeiro momento, não nasceu ali em junho de 2014 para explicar a intervenção, mas para explicar a legitimidade da Defensoria Pública a partir da Constituição. Por quê? Porque encarávamos um STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, no recurso especial 119/2577, em que ele denegou, não reconheceu a legitimidade coletiva da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul em um caso envolvendo coletividades de idosos usuários de plano de saúde. E ao final, além de mencionar que os defensores não poderiam se arvorar em ser Ministério Público, custos legis, que me ofendeu bastante, eu não tinha nem um ano como defensor, fiquei super chateado, super irritado, estava no núcleo criminal, saí de mês em mês, fiquei, não pode isso aqui, saí batendo na mesa todo mundo, bora reclamar, bora protestar, vai escrever alguma coisa. Fiquei muito irritado porque o defensor público raiz, ele não está no processo para defender a lei, ele não quer defender a lei, ele quer defender o ser humano. O defensor público não quer ser custos legis em momento nenhum. Se ele vai eventualmente defender a dicção legal expressa, literal ou não, isso decorre da sua função de defender em primeiro plano o ser humano. Essa é uma grande diferença de ponto de vista da nossa intervenção para a intervenção do Ministério Público. Isso tem que sempre ficar claro para que o juiz e o próprio MP não digam que a defensoria quer se arvorar, quer se miscuir na legitimidade que seria do órgão alheio do Ministério Público. Aí, isso seria um passo para nós até perdermos o que ainda nem conquistamos de modo definitivo. A propósito, eu recebi já durante esse tempo, pelo menos 2 ou 3 mensagens de colegas que tiveram que fazer intervenção de alguma maneira, e eu fui indagado o seguinte: a Defensoria pode se manifestar contra o consumidor? A Defensoria pode se manifestar contra o réu? Pelo amor de Deus, não faz isso. Se quiser fazer isso, Ministério Público, né? Ou então vai para o Judiciário, vai julgar, mas não
não jogue fora que estamos construindo no Brasil inteiro. Eu apresentei, então, custos ali, em 2014, como uma reação crítica a essa ideia de que a Defensoria Pública, que propõe ação coletiva, quer ser cujus legis. Eu falei, não, senhor, a Defensoria tem como missão constitucional defender o necessitado, e o que é o necessitado, se não o vulnerável, em uma acepção mais ampla. E aí vem a parte mais informal, né? Procurei dicionário de latim, procurei os colegas e confirmei a tradução. Espero que não tenha dado nada errado. E temos aí o custos vulneráveis, que ao pé da letra seria, na verdade, guardião do vulnerável, que não é a dicção no plural. No plural, comentei, não pega muito, seria custos vulnerável acho que não ia pegar muito, não ia servir ao que eu pretendia. Qual era o objetivo do latim, que inclusive eu não tenho tesão nenhum por latim, ressalto isso. Eu assino embaixo na crítica ao uso do latim, que o Júlio faz, inclusive, no seu manual de prática, mas a finalidade realmente era outra. Era o quê? Seduzir quem gosta de ser seduzido pelo latim, que geralmente são os nossos juízes mais formais, e diferenciar o papel da Defensoria Pública do custo legis. Porra, eu não sou custo legis, sou custo vulnerável, sou guardião do vulnerável, protetor, emancipador, né, Júlio? A gente não está ali para ser paternalista, como já ressaltou o Diogo, o Frank, o Júlio, assina embaixo também. A ideia não é ter um caráter paternalista, inclusive a gente tem que se moderar, se automoderar também, para não ser essa defensora, esse defensor paternalista e autoritário. E aí surge então o curso Vulneráveis. Eu publico o primeiro texto, 1º de junho de 2014, mas para explicar a legitimidade constitucional da Defensoria Pública. Porque o que eu pensei, se nós trabalharmos bem a legitimidade constitucional, o resto, por questão hierárquica, vem um lucro, vem seguindo o fluxo. Continuando a leitura, manuseando o clássico do Luiz Ferrajoli, ou Ferrajoli como queiram, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, nós encontramos ali no trecho que fala da Defensoria Pública a ideia de Ferrajoli que o defensor público não só deve atuar como representante da parte que não pode pagar seu advogado, como deve atuar também ao lado do advogado privado e seu cliente para reequilibrar a relação que é desequilibrada entre acusação pública e defesa privada. Isso é algo que a gente tem que fazer com muito cuidado. Vou tentar falar rapidamente sobre isso, porque vai repercutir também, eventualmente, na atuação civil. Mas, abrindo parênteses de imediato, na minha antiga comarca só tinha uns 5 advogados que frequentavam por lá, então era muito mais fácil, né? Uma São Paulo da vida. E aí vocês ainda têm que administrar a questão do convênio, né? Então isso tem que ser trabalhado de uma outra maneira diferente do que eu fazia, que era no boca a boca. Então o que acontecia? Vez por outra, nosso processo é totalmente digitalizado no Amazonas, inclusive nas comarcas mais longínquas, embora a internet às vezes não chegue. Mas me lembro bem de em viagem para a fila virtual da Defensoria processos que tinham advogado privado. E todo mundo aqui já fez essa manifestação que nós temos dito, que é de custos vulneráveis, porque ela garante, em última análise, o direito da parte de escolher seu advogado, que é aquela: Defensoria Pública não irá representar a parte porque ela já constituiu advogado, há advogado constituído, portanto, a Defensoria requer a intimação do advogado constituído. Isso é uma manifestação para guardar o vulnerável no processo penal, que é o acusado, para garantir a ele o direito de escolha. Nessas ocasiões, às vezes acontecia de ter um pedido de liberdade, revogação de prisão preventiva, com vista ao Ministério Público, o Ministério Público se manifestava e aí vinha para a Defensoria Pública, vinha antes, mas vinha por engano para a fila da Defensoria Pública. Quando a minha fila estava zerada, né, que a gente tem esse probleminha aí também, né, dependendo do volume, você não vai abraçar uma atribuição que ainda não foi oficializada. Isso era 2014, 2015, e eu me lembro bem de realizar algumas manifestações nos casos em que já existia manifestação ministerial e eu batia ponto a ponto porque o parecer do Ministério Público era equivocado e o Estado acusador estava violando os direitos fundamentais do acusado. A partir daquele momento eu comecei a encontrar os advogados no corredor e dizendo: doutor, o Ministério Público está me sacaneando, eu queria ver a Defensoria Pública, tá parecendo, que nem o senhor falou lá, tá modelão, tá. Se for vier para mim, fale pro juiz, peça aí. O que acontece? Em alguns casos estratégicos, eu já me manifestei por vir por engano e não vislumbrar que eu iria causar nenhum prejuízo, ao contrário, só reforcei a argumentação de liberdade. Conversei com o professor Hamilton Bueno de Carvalho e ele falou que em relação ao direito de liberdade ele não via problema nenhum em relação à atuação da Defensoria Pública. Aí a gente ficou discutindo em relação às teses, né? Porque aí você pode ter teses
que pode não coadunar com a tese defensiva do advogado. Então isso tem que ser discutido e muito, não só no processo penal, mas no próprio processo civil. E a gente vai chegar aqui para abordar também no processo multitudinário. Mas o que eu percebi? Uma mudança de relação. Tanto que aqui em Manaus, desculpa, então ainda estou com o coração lá, né, namorado lá e tal. Lá em Manaus, eu me lembro bem de uma advogada me procurar para saber quem era o defensor do júri X, porque ela já sabia da tese do custos vulneráveis e gostaria de despachar como defensor público, para que tivesse uma manifestação. Por quê? Porque o Ministério Público era um FDP naquela situação, porque estava usando a mídia contra os réus, contra o réu, porque o próprio judiciário, para ficar bonito na foto, estava mantendo preso o réu primário de bons antecedentes, e ela queria o apoio de um órgão público que não tivesse interesse nenhum na punição e em se mostrar contra um sentimento suposto e abstrato de impunidade, e ela gostaria de ouvir o defensor público naquele processo. O que eu quero dizer? Nesse primeiro plano, além do que já foi dito, que a função interventiva da Defensoria Pública destaca a nossa atuação, é que nós ganhamos um outro status no diálogo com as outras carreiras. A partir do momento em que meus colegas advogados passaram a ver na Defensoria um apoio para a preservação de direitos fundamentais, a relação, ela muda. Óbvio que nós temos situações. No processo penal só tem do outro lado o Ministério Público, em regra. No processo civil não, vou ter um outro particular. Então, provavelmente, a tese do custos vulneráveis ou da intervenção, como queira chamar, da Defensoria Pública, no processo civil, vai encontrar os advogados dos grandes bancos bem incomodados com a tese, que eles provavelmente vão tentar levar as últimas instâncias. Tanto é que a Febraban tentou ingressar como amicus curiae na ADI 3943, mas foi indeferido por falta de interesse e representatividade naquela circunstância. Mas óbvio que pela Febraban a Defensoria Pública não deveria ter legitimidade coletiva. E aí é um outro ponto que eu ingresso, e aí eu entro num dos pontos que o Júlio mencionou aqui, que me atribuiu a missão de mencionar, e eu vou tentar ser rápido nisso. A Defensoria Pública tem que se vincular de fato ao critério econômico, e aí a gente poderia alegar um critério de legalidade, já que o parágrafo 1º do artigo 554 menciona que essa coletividade multitudinária, essa população aí enquadrada no polo passivo multitudinário, teria que ser não qualquer espécie de necessidade ou de hipossuficiente, mas a econômica. Uma coisa que eu tenho cuidado, e eu sempre faço esse alerta, é para sempre, quando nós quisermos adjetivar, adjetivemos, mas não tratemos a hipossuficiência como sinônimo de critério econômico. Quem está fora da defensoria, eu compreendo que diga que é sinônimo de um critério econômico, mas nós que estamos na Defensoria Pública, é muito importante perceber que a Constituição, quando falou de necessitados, não pré-adjetivou, não disse que o necessitado era econômico, não disse que o necessitado era de qualquer outra modalidade cultural, por exemplo. Não foi adjetivado. E essa abertura do sistema é que nos defere uma legitimidade, aqui o nosso desafio, talvez até mais ampla que a do Ministério Público, que por ser o guardião da ordem e da lei, tem umas limitações bem claras no ordenamento. Mas a Defensoria tem, mas a Defensoria Pública é pautada pelo critério da necessidade, né? E esse critério, ele é um fato que tem que ser acolhido pela ordem jurídica. Então o nosso ponto de partida é outro. Por isso nós divergimos tanto do Ministério Público muitas vezes em ações coletivas, nas intervenções. O Ministério Público pode ser contra o consumidor, mas a Defensoria não deve. Maurílio, mas é a autonomia, a independência funcional. Meus amigos, a finalidade dessa intervenção é ser pró-vulnerável. E se nós tivermos essa amplitude de atuação, aí nós vamos ingressar sim no papel de custos leves. Se eu puder ser contra o vulnerável e a favor do autossuficiente. Contra o insuficiente, a favor do autossuficiente. Minha sugestão, há textos da década de 80, quando a Defensoria Pública ainda não era nacionalizada, Cândido Rangel Dinamarca, por exemplo, tratava da questão de que alguns ministérios públicos, inclusive o de São Paulo, tinham algumas missões de ter que proteger determinado hipossuficiente, vulnerável. Então já se discutia lá se o promotor que estivesse naquela função defensiva, se ele poderia ser contra aquele que ele deveria defender. E aí já existiam teses sobre isso que nós vamos discutir agora. Essa discussão é nossa. Não cabe mais ao Ministério Público que conseguiu o que queria.
que era a abstração de qualquer interesse concreto subjetivo. E nós estamos aqui porque queremos para defender interesses reais de pessoas reais, ainda que coletivizados. Então, existia a tese ali que, inclusive, pretendiam punir eticamente, disciplinarmente, o promotor que fosse contra o interesse do vulnerável. Então, me parece que nós temos uma posição definida. O que eu acredito é, eventualmente, se não houver possibilidade alguma de manifestação em favor do grupo vulnerável, essa é uma das soluções possíveis na época, era uma manifestação de que a defensoria, hoje, né, na época, o Ministério Público, nada teria a agregar. Ou, internamente, a designação, se o defensor adota uma tese, já publicou uma tese contrária, por exemplo, ao consumidor, e já tem esse compromisso público, então o ideal é que ele, pelas tratativas internas, solicite a designação de outro defensor que possa, com autonomia e independência, realizar o papel de custos. Esse papel de custos já foi reconhecido em algumas defensorias por resolução, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, inclusive relacionadas às ações civis públicas. Então, assim, algumas defensorias, além de já estarem atuando enquanto tal, já tentaram regulamentar, pelo menos no âmbito dos direitos humanos e das ações civis públicas, como aconteceu em Santa Catarina, que o defensor que ingressa com a ação civil pública ou que requer o seu ingresso como órgão interveniente de custos vulneráveis ou amicus curiae, tanto uma modalidade quanto outra, deve informar a coordenação. Então, percebamos, nós estamos construindo internamente ou à luz da jurisprudência, ou próximo à jurisprudência, até com aqueles indeferimentos que a gente precisa tentar reverter, ou às vezes deixar quieto, vou já falar por quê, tentando construir o regramento disso. Temos hoje grandes autores que tratam do tema, comentei com Pedro Lenz, hoje tem 8 páginas, cita o Júlio, cita Berome, cita Caio, cita Diogo, Franklin, 8 páginas, eu não conheço nenhum outro autor que não seja defensor público que fale tanto. Aliás, nem os defensores, eu acho que até hoje escreveram tanto. Talvez, quando não se acha que tem bastante páginas sobre custos, mas eu não... A intervenção, melhor dizendo, né? Sobre a intervenção, mas o Pedro Lenza, com certeza, é o que, fora da defensoria, escreve mais sobre isso. Eu recomendo que leiam, mas na edição do meio do ano. Carlos Carpinella Bueno, no volume 1, tem 1,5 páginas sobre o tema, inclusive tratando da questão recursal, e aqui eu já provei a problemática que o Rafael mencionou no começo. Precisamos desenvolver urgentemente a questão da teoria dos poderes implícitos e a ideia de que o acessório segue o principal. Ora, se podemos nos manifestar, se temos legitimidade para nos manifestar em uma possessória multitudinária, e isso foi expressamente determinado, deferido pela lei, possibilitado por lei, com mais razão, o acessório, já que o acessório segue o principal, poderemos recorrer a uma decisão nesse processo. E aí eu acho que foi o Pedro que mencionou também, a ideia de que, não sei se foi o Júlio, enfim, alguém comentou hoje para mim de manhã, né? Então, bem, se garantiu-se a possibilidade de se chegar a um fim, é preciso garantir-se os meios. Então, o meio também é um recurso para garantir a justiça, a melhor justiça, para aquela população hipossuficiente. E aí percebamos, de uma construção, lá em 2014, num texto que não era propriamente científico, porque foi na Consulex, que é um magazine jurídico. Em seguida, em outubro de 2014, eu trago Ferrajal e digo, olha, tem condições, dá para fazer uma intervenção sim, a gente só tem que organizar. A ideia era aprofundar e, na verdade, quando eu resolvi usar o termo custo, abandonar o ineditismo para um doutorado e abrir o termo para ser utilizado em crítica ao STJ, e 1 ano e meio depois foi reformado em base de divergência da decisão, eu sabia que esse filho seria da Defensoria Pública, né? Então, hoje, todos nós participamos dessa construção. Um defensor que se manifesta dizendo que ele não irá fazer custos vulneráveis, por exemplo, não irá fazer uma intervenção, porque ele não acredita que a Defensoria tem esse papel, ele também está construindo a Defensoria da Manhã. E aqui uma ponderação. Eu tenho dito o seguinte, hoje, a nossa atuação como representante postulatório no lugar do advogado ela é prioritária. Mas essa função, se nós conseguíssemos, algo utópico agora, conseguíssemos eliminar pobreza e cada um pudesse constituir seu advogado, se nós tivermos uma visão que a Defensoria Pública só deveria representar,
Aí eu teria que dar razão para um voto vista do mesmo recurso especial 119 do 577, que falava que na época a Defensoria Pública não era permanente, porque no dia que acabasse a pobreza, a Defensoria acabaria. Por isso a importância de trabalhos como o do Júlio, por exemplo, para linkar de modo cada vez mais firme também a óbvia atuação geral da Defensoria de São Paulo e as demais, para vincular a Defensoria Pública ao critério da vulnerabilidade não só econômica. Nós precisamos trabalhar essa permanência com a ideia de que todo ser humano é vulnerável. Óbvio que nem por isso nós vamos atuar em favor de todos, mas existem vulnerabilidades que são destacáveis porque são mais graves e que a Defensoria Pública tem esse link. E que mesmo, a depender do caso, mesmo que a parte esteja acompanhada do advogado, pode ser que a Defensoria Pública tenha interesse em acompanhar o processo para fomentar precedentes. E aqui a ponderação do IRDR. Lá no Amazonas, nós conseguimos já, de ofício pelo juiz, tal, que eu vou mencionar aqui, pelo desembargador, 3 manifestações de cursos vulneráveis deferidas expressamente pelo desembargador relator de incidente de resolução de demanda repetitiva, todos sobre o direito do consumidor e também procedimento de uniformização de jurisprudência nos juizados, nas turmas recursais. Conseguimos ser ouvidos de ofício como cursos vulneráveis. E aí a importância, me lembro bem que nós fomos ouvidos, um deles que eu acompanhei, ajudei a preparar a peça técnica integralmente em favor do consumidor, que tinha de posicionamento da STJ contrário ao consumidor, isso tem que ser superado por causa disso, e batemos ali, nos manifestamos, e eu me lembro bem que a OAB foi listada como amicus curiae, e em seguida ela vem apresentar uma manifestação de 2 páginas, assina embaixo do que disse a Defensoria. É isso mesmo, tem que ser assim, tá certo. E quando eu encontrei o rapaz, disse, não, a Defensoria foi impecável, é aquilo mesmo. E o Ministério, isso constrange o Ministério Público às vezes também, porque eu conheço muitas manifestações do Ministério Público contrário ao consumidor. Quando a Defensoria Pública surge abraçando a causa dos vulneráveis, às vezes causa uma ciumeira. Mas é uma ciumeira que, se não for usada para tentar nos destruir, porque às vezes eles tentam nos retirar do processo, mas se for usado para estimulá-los a também olharem o lado do vulnerável, ou nós defensores, nós às vezes convencemos o promotor. Eu já ouvi o promotor chegar para mim e falar, pô, doutor, eu tava convencendo, não, mas é verdade mesmo, né? O cara não é bandido não, né? Pô, é verdade, é vulnerável e tal. Mas o cara, eu achei que tava brincando, ele falou, não, se manifestou favorável. Já ouvi promotores chegarem para mim, depois de consolidar, na minha comarca, eu acredito que ele usou como subterfúgio para adiar o prazo dele, mas doutor, você não quer se manifestar como custo nesse aí não? Que aí eu escuto sua opinião, quem sabe aí eu reforço também. Eu falei, não, então vou fazer e tal. Aí ele falou com o juiz, tá tudo meio ali no bate-papo, né? E foi e saiu. O que se percebe? Qual é a crítica que eu recebo sobre a intervenção da Defensoria Pública? A pessoa não dá conta da representação postulatória, vai fazer intervenção. O que eu tenho dito? Se nós fizermos do jeito certo, nosso trabalho diminui a médio e longo prazo. Porque isso tem que ser conectado com litigância estratégica, até com o processo estruturante também. Então, me lembro bem, eu pude aplicar essa atuação racional de custo em uma vara que eu atuei durante o tempo no júri. O juiz tem muitos processos nessa vara que já estariam poderia ser reconhecida a prescrição virtual, em perspectiva. Isso é contrário à súmula do STJ. Então, existiam 2 promotores atuando na vara, o pai e mim. Um deles não concordava com a prescrição virtual de jeito nenhum. O outro era mais flexível. E num desses processos, ele, na verdade, desabafou comigo, pô, o Ministério Público aqui, não lembro se era Paulo, tá empacando aqui, pô, eu quero julgar processo que vai ter resultado útil para a sociedade, cara, quer que eu empurre isso aqui? Eu falei, doutor, custos aí e tal, se quiser ouvir a defensoria e dizer que o defensor da vara tem uma posição nos outros processos, se eu quiser explicar, a posição de defesa institucional, que é o defensor natural da vara. Aí ele, porra, vou mandar aqui um legal, aqui. Mandou. E essa manifestação, inclusive, ela está a decisão dela é bem razoável. Eu gostei, está fundamentada, está bem fundamentada, está no conjunto. Acredito que se você colocar lá aí no Google, Defensoria Amazonas, pressão virtual, talvez venha até a nossa manifestação que eu utilizei a análise econômica. Porque eu comentava, né, em tempos em que estaria na moda ser liberal, né, quando a análise econômica, lá no econômico, se estiver a nosso favor, que usemos. Vamos usar a análise econômica que foi usada. Aí eu falei, olha,
Inclusive, eu falei que tinha uma vulnerabilidade reflexa ali do contribuinte. Porque o contribuinte era obrigado a arcar com o processo natimorto. O contribuinte ia pagar por um processo que, quando chegasse na fase final de julgamento, estaria prescrito. Réu primário, bons antecedentes há mais de 15, 20 anos, várias características que seria, às vezes, tentativa, não recordo agora, mas é um caso que provavelmente a pena em concreto, 99,9% de chance de ser por prescrição. E o contribuinte pagaria por aquilo. E foi, a curiosidade disso é que trocou de juiz, e a juíza que substituiu o juiz acutiu a posição da Defensoria Pública. O que acontece? Se o juiz passa a adotar referencialmente uma posição dessa que nos é favorável, ao menos na defesa criminal, nós não precisamos nos manifestar, eventualmente em todo caso concreto. Claro que eu conversei com o juiz sobre isso, porque a gente realmente não tinha condições de fazer em todos. Quiseram, né? Mas não tinha como. E o juiz tinha ficado de realmente, se fosse utilizado, fazer referência ao processo, tal qual se fazia autorreferência dos juízes no antigo CPC, em que o juiz, para proferir deferimento liminar, fazia autorreferência às suas decisões, né? Ele ia fazer uma referência à manifestação institucional do defensor natural. Pena que ele saiu e a gente não pôde testar essa circunstância. Então perceba, a médio ou longo prazo, às vezes até a curto, você consegue reduzir os seus casos de sucumbência, diminuir o número de recursos. A atuação do nosso defensor geral lá em Manaus, nos IRDRs, tem impulsionado, me parece que tem motivado posições finais favoráveis ao consumidor. A gente teve atividade criativa nas propostas interpretativas em alguns casos de direito do consumidor, e foram acolhidas ainda que parcialmente. A gente esperava algo pior, até que vieram soluções razoáveis, né? E o IRDR é uma solução aí de impacto de precedente, mas de impacto coletivo. E, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Esse primeiro momento é para enfatizar o potencial que nós, a partir do momento que nós, defensores públicos, Defensoria Pública, nós passarmos a ser reconhecidos como agentes fomentadores de precedentes, a possibilidade da nossa essencialidade se tornar real e não só estar ali meramente naquela folha de papel na Constituição é muito maior. A Defensoria Pública interveniente acaba com o argumento que eu já vi de alguns juízes, inclusive em livro, de que o defensor é a única figura fungível do processo. Nós que estudamos o tema, nós sabemos que não é isso. Mas qual é a lógica deles? Se o advogado pode representar tal qual o defensor, então se tiver um advogado, pouco importa se não tem defensor, aqui eu vou pondo ativo. Isso aqui a gente tem que trabalhar e debater com a questão da análise econômica também, né? A questão dos custos, ter um defensor numa comarca, não ter e tudo. A lâmina econômica ela é muito importante para isso também, importante debater. Se for levar ferro e fogo o entendimento da STJ sobre o valor de um dativo, lá no Amazonas, cada júri, nós fazemos, sei lá, mais de 20, 30 por mês, às vezes, cada júri seria 8 mil para eles, então, pela tabela da OAB. Sim, a gente precisa estudar também, a gente precisa trazer alguém da análise econômica para ajudar a pensar a defensoria também, inclusive um processo civil, um processo penal. E, meus amigos, vejam essa posição de interveniente como fomentadora de precedentes em favor das categorias vulneráveis, porque senão, o vulnerável de fato, aquele cara realmente que não tem sequer uma representatividade real no Congresso, esse cara, ele não participou de verdade da elaboração da lei, e se nós não estivermos lá na formação de precedente, na formação de um precedente de uma multitudinária envolvendo posse, ele não participará também da aplicação final da lei. A Defensoria Pública é a última trincheira no processo para garantir participação na aplicação final da norma jurídica, porque, repito, o nosso assistido, aquele realmente excluído, ele não influenciou de nenhuma maneira o legislador na elaboração da lei. E digo mais, é mesmo direito do consumidor, todo mundo aqui é consumidor, todo congressista é consumidor, mas se você for analisar, Júlio, a quantidade hoje de congressistas que são empresários, e você depois analisar que existiam 3, foi arquivado 1. Existem hoje 2 projetos de atualização do CDC que não terminam a tramitação. Aí você se pergunta, poxa, mas todo mundo é consumidor, vai dar voto. Só que o real interesse do legislador, de uma bancada total do Congresso, que mais de 50% é empresário, é fornecedor de serviço, não tem interesse real. Então, será que os consumidores estão sendo representados?
Então, essa fraqueza legislativa, se você, consumidor, você, defensor público, que atua em defesa do consumidor, não for até lá bater o pé para tentar fomentar o precedente protetivo ao consumidor, você permite que se conclua o trabalho de exclusão que começou, às vezes, por uma falta, por uma omissão legislativa, uma atuação real em favor do consumidor. E eu tenho um texto, e agora eu vou incluir um problema, que ele se aplica à RDR e ele vai se aplicar nas possessórias multitudinárias. Um dos problemas que sempre levantam para mim sobre a situação da Defensoria Pública interveniente, a sua manifestação institucional, seria a seguinte: Maurílio, mas peraí, quer dizer que a Defensoria Pública vai atuar como curso vulnerável, mas aí eu te pergunto, se nos dois lados, ou se lá dentro da coletividade, do polo passivo multitudinário, tiverem grupos em conflito. Te peguei, ainda fala assim às vezes. Gente, simples. Primeiro ponto, colisão de grupos vulneráveis ou de indivíduos vulneráveis existe desde que o mundo é mundo. Não há nada de novo nisso. A nossa lei, e é disso que eu trato nesse texto, que foi publicado em 2016, tento tratar, é claro que já tem muita coisa melhorada por tudo que eu vi, pelo texto do Júlio, pelo texto de vários colegas, pelas palestras que eu já ouvi, mas qual era a ideia do texto também? Demonstrar que poderia existir essa pluralidade no âmbito das coletividades. Eu não chego a falar de colisão nesse texto, eu falo em outro, de maneira bem clara, que eu posso disponibilizar também. Eu acredito que eu disponibilizei esse texto e eu posso mandar esse DRDR, que ele, inclusive, eu vou polemizar mais, que é, eu tentei enquadrar a intervenção de amigo da comunidade, ou amigos comunitatis ou comunitas, tem um problema com o latim, depois eu falo para vocês, e que a Defensoria Pública teria que atuar talvez em uma outra posição processual, ou em outras posições processuais. Envolve a questão circunstancial também que o Júlio menciona. Aliás, por tratar da teoria das posições processuais dinâmicas e essa questão da própria legitimidade circunstancial do Júlio, podem ser combinados perfeitamente, na minha visão, eu reforçaria essa posição que eu vou apresentar agora. Vejamos, imagina uma ação qualquer em que há no polo, que existiria uma tensão entre coletividade de catadores de lixo e coletividade dos vendedores ambulantes. Ou imagine você uma possessória multitudinária em que há conflito entre uma comunidade tradicional, que tem direitos específicos, e uma comunidade que não é tradicional e que tem um outro interesse relacionado àquela determinada posse. E pode existir um conflito. Uma comunidade quer ficar, outra quer indenização, enfim, imagine qualquer tipo de conflito que vocês, com a experiência aí, fundiária, devem ter muito mais casos, talvez já tenham identificado alguns conflitos. Foi para esse tipo de circunstância de colisão de grupos vulneráveis que eu pensei um texto em que eu trabalho a legitimidade no RDR. Que eu afirmei, para responder a quem afirmava que existiria um problema, que a Defensoria teria que escolher um grupo vulnerável, que eu afirmei que nós teríamos surgido aí uma outra forma interventiva. E a primeira proposta que eu fiz, eu posso mudar isso, tá, Sabrina? Não fica chateada se não concordar comigo agora. Mas o que eu afirmei? Se o defensor público, Rafael, como custos vulneráveis, detecta, está intervindo ali por toda a comunidade, mas ele detecta que existem grupos vulneráveis em colisão de grupo de vulnerabilidade. Aliás, vá para a Inglaterra, lá tem colisão de vulneráveis. Teve uma crise lá, salvo engano, entre o assento das grávidas e dos idosos. Quem é que tem que sentar? O idoso ou a grávida? Uma colisão de vulnerabilidade, de grupos vulneráveis. E é uma situação simples, traga para o seu processo aí multitudinário, para o seu processo coletivo, pode ocorrer. E aí é que entra o nosso artigo 4º, inciso 5.